Queria convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nessa oportunidade no Salmo de número 128. Salmo não tem capítulo e nem versículo, Salmo tem número e verso. Toda a composição dos salmos é escrita de forma poética. Os salmos, eles são divididos em 5 compêndios, de 30 salmos cada um, e eles eram entoados pelos levitas no templo em adoração ao nome de Jesus. Hoje nós temos muitos louvores, que o homem está no centro desse louvor. É o homem que é magnificado, mas o verdadeiro louvor, o verdadeiro hino, ele tem o Senhor nosso Deus no centro. Unicamente Ele é louvado, é adorado, é entronizado. Entre os querubins, a Bíblia diz que eles adoram ao Senhor de dia e de noite, clamando uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós temos aí 150 salmos. Existem outros salmos que não estão inseridos no livro dos Salmos, que estão em toda a Bíblia, porém a gente precisa entender que há uma construção de um relacionamento profundo com Deus em meio a perseguições, tribulações, aflições, que construíram esta unicidade do homem em meio a todas essas dificuldades, adorar o nome de Jesus. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, ele glorifica a Deus quando você, em meio a todas essas circunstâncias adversas da vida, você adora a Deus. É quando você permite a integridade, a fidelidade que o homem tem às Escrituras e a Deus reinar com toda a primazia no seu coração. Como Jó, que em um momento da sua vida chegou um mensageiro um após o outro, trazendo notícias, vamos dizer, de percas. Mas no final de tudo, Jó rasgou as suas vestes e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu não tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. É nessas circunstâncias que a sua adoração, que a sua vida glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Salmo 128, a qual nós vamos fazer a leitura dele agora, e eu quero convidar-vos, fala daquele que teme a Deus. E aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Oh glória, é sobre isso que vamos falar, meus irmãos. O varão, porque o salmista aqui está trazendo a existência do marido como esposo, está trazendo a ênfase que quando ele toma posição e decide temer ao Senhor, ele será abençoado. Consequentemente, a sua família será
abençoada. Bendito seja o nome de Jesus. Então eu quero convidar-vos a nós fazermos esta leitura do Salmo de número 128, tá? Do verso 1, tá? Ao verso de número 6, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como a plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bendito seja o nome de Jesus. A gente precisa entender, dentro da leitura do Salmo, o que o salmista está declarando, o que o texto traz dentro do seu sentido, e dentro das suas aplicações. Quais são as lições que o Salmo de número 128 ele nos traz, tá? Pois o Salmo 128 ele possui uma mensagem diretamente voltada para as famílias, tá? Normalmente a gente precisa entender que os salmos, alguns deles eram cantados em cerimônias de casamento, de famílias israelitas, tá? Por isso pode ser chamado de Salmo das Famílias. Isto trazendo para o Salmo de número 128. Mas perceba, tá? Perceba que este Salmo também, ele vem trazendo a figura do homem como marido, ele vem trazendo a figura da mulher como esposa, e vem trazendo a ênfase dos filhos, que são as proles, tá? Ele também traz a coletividade, isto é, a cidade e a nação. A gente precisa enfatizar que o verso 1 do Salmo 128 começa dizendo: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu posso traduzir, tá, dizendo: bem-aventurado o homem, tá, dentro do gênero macho e fêmea. A fêmea aqui está inserida dentro desta fala, tá? Bem-aventurado aquele que teme. Temer a Deus, meus irmãos, não é ter medo de Deus, tá? Não é ter medo de Deus, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Temer a Deus aqui, tá, é nós nos posicionarmos em ter respeito, em termos o Senhor como prioridade e primazia na nossa vida. Salomão, ele traz no livro de Provérbios dizendo, que o temor
ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas é interessante que o salmista aqui, ele embasa, tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É interessante eu frisar aqui que o homem, ele precisa temer, ele precisa andar nos caminhos do Senhor, isto é, permanecer. Jesus, ele fala em João, capítulo de número 16, ele diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Entenda, o fruto só permanece se permanecermos andando no caminho do Senhor. E quando andamos no caminho do Senhor, isto indica temor, isto indica amor, isto indica propósito e alvo, né, em que estamos militando nesta terra. Não somos da terra, somos peregrinos na terra. Então, se somos peregrinos na terra, nós precisamos andar em temor ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então ele faz aqui menção ao homem como marido, sacerdote do lar, tá? Que tem como responsabilidade a esposa, que tem como responsabilidade os filhos, para cuidar, educar. Então, precisamos entender, tá, que o salmista começa bem-aventurado, tá? A palavra bem-aventurado quer dizer feliz o homem. Alegria é distinto de felicidade, tá? Eu observo que precisamos crescer mais no Senhor. Precisamos ser referência de Cristo para a esposa e para os filhos. Eu quero te fazer uma pergunta, varão. Eu quero te fazer uma pergunta, varoa, que está na live. Quando a sua esposa olha para você, o que ela vê? Varoa, quando o seu esposo olha para você, o que ele vê? Quando os filhos olham para vocês, como casal, cônjuges, pai e mãe, o que eles veem? Porque precisamos ser esta referência. Será que os nossos filhos veem em nós temor ao Senhor? Será que eles veem em nós o amor que temos pelas Escrituras, por Cristo Jesus? Eles conseguem identificar na nossa vida este padrão de Deus forjado nas Escrituras e escrito em nossos corações? Oh glória! Então ele diz: feliz. A felicidade é algo que permanece em nós pela comunhão, pela unidade e pelo temor que temos ao Senhor nosso Deus. E eu quero usar aqui um texto bíblico muito conhecido dos irmãos para tentar marcar a tua mente e o teu coração, tá? Para explicar o que realmente é equilíbrio emocional, vivendo o temor e a felicidade do Senhor na vida. Há um texto nas Escrituras que me chama muita atenção e que fundamenta esta fala que eu estou falando.
que eu estou declarando. Tá? Você percebe que Tiago, ele é morto diante do povo, né, por Herodes. Ele é degolado. Pedro é preso, né, por um quarteto de soldados, e a sentença está lavrada para que ele fosse executado na Páscoa. Pedro é o líder da igreja. A Bíblia diz que o Senhor reputou Pedro, Tiago e João como colunas da igreja. Então perceba, tá, que a sentença estava lavrada. Pedro está preso. Além de estar no cárcere, ele está preso no tronco, né, amarrado pés e mãos. Mas você percebe-se que a irmã Maria reúne a congregação na sua casa e eles estão intercedendo incessantemente por Pedro. O equilíbrio emocional, a felicidade plena e a confiança plena que Pedro tem no Senhor, né? A experiência profunda que ele teve com Cristo Jesus me espanta e me leva a refletir sobre a minha vida espiritual enquanto homem e enquanto esposo, né? Então a minha família precisa ver este equilíbrio emocional, a minha família precisa ver esta estrutura em Cristo Jesus, para que eu seja uma referência de Cristo para com eles. Observa, irmãos, que Pedro não está desesperado. Pedro, ele não entra em agrulhas. Pedro não murmura, não está reclamando da vida. O texto vai dizer que Pedro, ele se deita e vai dormir. Lembrando, Pedro tinha uma sentença de morte para cumprir sobre a sua vida, que foi lavrada por Herodes na Páscoa. Pedro, ele está dormindo. Se fosse você no lugar de Pedro, qual seria o seu posicionamento? Qual seria a sua atitude, como você se comportaria diante desta situação? Eu quero te dizer, Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia qual era a promessa que estava sobre ele. Pedro tinha uma profundidade, era íntimo de Jesus. Oh, glória! E isso traz a ênfase, porque o Salmo de número 128 vai falar bem-aventurado. Quer dizer, feliz é o homem que teme ao Senhor. Pedro temia ao Senhor. Ele era líder, foi levantado como pastor das ovelhas, estabelecido por Cristo Jesus. Pedro tinha esposa e tinha um lar. Agora observe, meus irmãos, que Pedro, ele estava testemunhando com a sua própria vida da felicidade, do temor, da alegria e da comunhão verdadeira que tinha com Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Ele não tinha sua vida por preciosa, mas o que ele tinha por precioso era a sua aliança, a sua comunhão, o temor ao Senhor. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Porque quando os irmãos estão intercedendo na casa da irmã Maria, perceba, o anjo do Senhor apareceu na cela onde Pedro estava preso. As correntes caíram e o anjo toca em Pedro e disse: Pedro, levanta-te, cinge-te. Então ele estava despido. Calça as tuas alparcas. Tá? Pedro se levanta, os portões se abrem e Pedro é liberto. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba que o salmista, ele faz esta ênfase: você é feliz.
Ah, pastor, eu não tenho uma casa, eu pago aluguel. Ah, pastor, eu não tenho um carro, eu ando a pé. Ah, pastor, o meu emprego, o salário que eu ganho dá só para me manter em mal. Bem-vindo, meu amado irmão, porque essa é a nossa realidade. Mas independente de qualquer circunstância, o cristão espiritual, o cristão que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele é feliz. Eu vou repetir, ele é feliz. Ele não é feliz pelos bens que a horizontal pode lhe proporcionar. Ele é feliz pelo que Cristo é nele. Ele é feliz pela consciência racional, pelo que revela as Escrituras a ele quem é Cristo e o que Cristo significa na sua vida. Independente de bens materiais, independente do que esta vida pode proporcionar a você. Se você diz que é feliz só quando tem uma boa casa, um bom carro, uma conta recheada no banco, né, e você tem vários bens, você é uma pessoa miserável. Miserável. Porque se você declara que é feliz só porque tem bens materiais, e os seus olhos estão fitos só nas coisas dessa vida, a Bíblia diz que somos os mais miseráveis dessa terra. Independente de qualquer coisa, a felicidade, ela é gerada em nossos corações. Oh, glória a Jesus, pela comunhão de Cristo Jesus em nós. Você pode adorar a Jesus, você pode glorificar a Jesus. Jó provou isto, Jó adorou ao Senhor em meio às crises e circunstâncias em que esta vida impôs a ele. Ele continuou adorando ao Senhor. E isto é porque Jó só conhecia a Deus por ouvir falar. A Bíblia diz que ele temia, ele andava com Deus, se desviava do mal e era íntegro. No final do seu livro ele diz: eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora todas estas circunstâncias me aproximou mais do Senhor e conheci o Senhor de uma forma mais profunda. O Senhor Jesus, Ele quer ter intimidade com você. Você deseja ter intimidade com Jesus? Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro ponto que nós vamos observar no Salmo 128, é que vai trazer a ênfase ao marido, ao macho, ao homem, ao homem. Então, o primeiro ponto do Salmo traz referência ao marido. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o esposo que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então perceba, que o primeiro ponto a ser tratado aqui traz referência ao marido, ao esposo. Por quê? Porque Efésios capítulo de número 5, versículo 24, diz assim, irmãos: porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Efésios capítulo de número 5, versículo 24, traz a ênfase, do marido como o cabeça da mulher. Agora eu quero fazer uma pergunta a você.
Tá? O corpo anda sem a cabeça? A cabeça anda sem o corpo? Reforço a pergunta. A cabeça tem vida sem o corpo? O corpo tem vida sem a cabeça? Tá, claro que não. Um precisa do outro. Então perceba que os Efésios capítulo 5, versículo 24, Paulo traz esta ênfase, porque o marido é o cabeça da esposa e da própria família. Isso não faz o homem maior do que a mulher, e isso não faz a mulher inferior ao homem. Tá? Então perceba que ele faz aqui uma analogia. Tá? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seu marido. Tá? Segundo, porque o marido deve ser o benfeitor da esposa e dos filhos. Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu quero que você entenda que você não vai encontrar na Bíblia Cristo difamando a noiva. Você também não vai encontrar na Bíblia Cristo batendo na noiva. Você também não vai encontrar na Bíblia Cristo tratando mal a noiva. Você também não vai encontrar na Bíblia Cristo traindo a noiva. Você também não vai encontrar na Bíblia Cristo, tá, desonrando a noiva. Pelo contrário, ele ama a noiva, tá? E ele deu a vida por ela. Ele é que é o Salvador, que está à frente da noiva, cuidando dela, tá? Cuidando dela. Então perceba, tá? Perceba, ele é o cabeça. Segundo, ele é o benfeitor, tá? Quando se faz referência à noiva, assim o marido deve ser o benfeitor para com a esposa. Terceiro, porque o marido é o provedor da família. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 19. Vamos para a Bíblia. Gênesis 3, versículo 19. Oh glória! Diz assim, irmãos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Tá. Então perceba, o marido é provedor. O texto sagrado, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus, ele dá uma sentença por causa do pecado de Adão. Todo pecado gera consequências, todo erro gera consequência. Por isso, a Bíblia vai nos exortar, dizendo lá na primeira epístola de João, e diz: filhinhos, não pequeis. Por que a Bíblia nos exorta a esta expressão? Porque o pecado tem consequência. Não culpe a ninguém pelos teus pecados. Tá? De que se queixe o homem vivente sobre a terra? Se queixe dos seus próprios pecados.
A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Tá? Então houve uma consequência. Então Adão, ele passaria a trabalhar com as obras das suas mãos. Como consequência, o suor do rosto cairia. E ele teria que trabalhar para produzir o pão e gerar o pão sobre a mesa. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o marido, ele é provedor. Observe que o Salmo 128, que é o texto que estamos nos embasando, ele vai dizer no verso 2, tá? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então eu preciso entender, eu preciso abrir a minha mente para a revelação das Escrituras, que o marido, o macho, ele precisa trabalhar, tá? Para trazer o pão sobre a mesa. Não tem outro segredo, tá? Existem algumas denominações, principalmente as neopentecostais, tá? Que prega mamon, prega o conceito de prosperidade de forma equivocada, tá? É como se Deus barganhasse com o homem. Dê uma oferta de tanto que Deus vai te dar tanto, né? Faça um voto de tanto que Deus vai te dar tanto. Isso é, irmãos, um erro grotesco. É fazer as Escrituras sangrar, tá? É atropelar os textos, tá? Isso não existe nas Escrituras, tá? Se o homem quer gerar o pão na mesa, ele precisa trabalhar, tá? Ele precisa trabalhar de forma honesta, tá? Porque hoje a gente tem que separar. Existem trabalhos, tá? Que você trabalha, mas é desonesto, tá? É desonesto, tá? O que esse trabalho produz. Então a gente precisa separar o que é honesto, o que é desonesto, tá? Vamos dizer que são pessoas que vivem vendendo drogas, tá? Vendendo coisas impróprias, tá? Chamam isso de trabalho hoje na nossa geração, tá? Mas bem, na verdade, isso são produtos desonestos, tá? Isso não traz a bênção de Deus, e quem tal coisa faz perdeu o temor ao Senhor, perdeu a referência do Senhor, errou o alvo, saiu do caminho. E nós precisamos entender princípios, valores do reino de Deus. Então perceba, tá, que o marido é provedor da família. A sua esposa e os seus filhos dependem de você para que o sustento na mesa, tá, para que o vestir seja, tá, uma realidade no lar. Então, enquanto marido, como marido, esta responsabilidade é minha, tá? Não transfira a outrem o que é responsabilidade sua, tá? O que é responsabilidade sua. Bendito seja Deus, tá? Então, Gênesis 13:19 fundamenta Salmo 128, verso 2. Um texto que eu acho muito lindo é Jacó, tá? É Jacó. Ali está o princípio da verdadeira prosperidade. Quando Jacó sai fugindo da casa de seu pai, tá? Ele sai sem nada, irmãos, porque tudo que ele tinha, que foi colocado sobre o jumentinho, que ele saiu fugindo de Esaú, seu irmão, tá? Perdeu-se.
Jacó chega no monte, o que ele tem é uma botija de azeite. O que Jacó tem ali é uma pedra. Está só ele, a botija de azeite, o monte e uma pedra. Ele tem uma visão, né, à noite. Ele unge aquela pedra e ele diz: se o Senhor for comigo nesta jornada, e me abençoares, e me prosperares, e guardares o meu caminho, e me trazeres de volta, eu darei o dízimo de tudo. Tá? Jacó se posicionou, disse: certamente este local é a casa de Deus. Ele unge uma pedra e parte. Quando Jacó chega na casa de Labão, graça e paz, Francisco, Deus te abençoe. E quando ele chega na casa de Labão, Jacó não tem nada, irmãos. Jacó chega de mãos vazias. Tá? Jacó dá as instruções que a sua mãe deu, tá, a Labão, porque eram parentes. Então perceba-se que Jacó se engraça por Raquel, né, procura Labão. Então Labão diz: olha, trabalha para mim por 7 anos e te darei Raquel por esposa. Então Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel. Quando o casamento é estabelecido, perceba que Labão dá Lia, não dá Raquel. Então Jacó casa com Lia e não com Raquel. Quando Jacó vai questionar, ele disse: olha, aqui casa primeiro a filha mais velha, não a mais nova. Então Labão, entendendo que Jacó temia ao Senhor, porque a partir do momento, tá, a partir do momento que Jacó orou, teve a visão de Deus, e ele partiu daquele monte para a casa de Labão, Jacó passou a temer a Deus, passou a andar nos caminhos do Senhor. Tá? Deus começou a tratar o caráter e a personalidade de Jacó. Então Labão disse a Jacó: trabalha-me mais 7 anos e te darei Raquel por esposa. Então perceba que Jacó trabalha 14 anos. Por que foi que Labão usou dessa estratégia para com Jacó? Porque Labão entendeu que Deus era com Jacó. Os bens de Labão, tá, irmãos, multiplicaram. Labão tornou-se um homem extremamente rico. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus habita na vida daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh glória, senti Jesus. Você precisa entender que todo homem, todo cristão que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, a bênção de Deus está na vida dele, está na vida dela. Porque a Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Eu vou repetir esta aqui, tá? Isso aqui não é mensagem de autoajuda, é mensagem para confrontar o teu espírito, o teu ego, o teu ser, tá? O teu ser. Tá? A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Você precisa pegar esta chave, você precisa guardar esta palavra no teu coração, tá? Então Labão olhou e viu que Jacó era possuidor da bênção de Deus sobre a sua vida. No momento que Jacó entrou na vida de Labão, na casa de Labão, tudo que Labão tinha prosperou. Oh glória, prosperou. E olha que Labão era idólatra, adorador de imagem de escultura.
mas por causa da vida de Jacó, oh glória, Labão prosperou. Enquanto Jacó trabalhava, olha o que o texto está dizendo, tá? Que o marido é provedor, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, tá? O que faz a prosperidade habitar é temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor. A Bíblia diz que há muitos caminhos que parecem direito, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte, tá? Há um único caminho que o homem deve andar, tá? As Escrituras, Cristo Jesus, Ele mesmo disse: eu sou, a palavra eu sou existente em si mesmo, o caminho, este caminho, Jesus apresentou ele, e ele disse: esse caminho é apertado, é estreito, oh glória a Jesus. Meus irmãos, não existe facilidades, foge dessas mensagens, tá? Que não tem base bíblica, não existe caminho de facilidade. Jacó trabalhou 14 anos, tá? Casou com Lia, casou com Raquel, tá? A Bíblia diz que Lia tinha problema nos olhos, tá? Tinha deficiência nos olhos, tá? Dentro desses 14 anos, Jacó não tinha nada, só as esposas, os filhos em que elas geraram, tá? E trabalhando para Labão, sem ter o fruto do seu trabalho. Então o texto está dizendo: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eu quero declarar algo poderoso na sua vida. É Deus que está declarando: oh glória, se você me temer e você andar nos meus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será. Olha a felicidade se estabelecendo aqui. Bem-aventurado, feliz o homem. Olha aqui Deus confirmando dentro do texto, tá? Feliz será. A alegria, a felicidade será vista nos teus olhos. Sabe por quê? Quem faz prosperar, quem faz multiplicar, quem faz crescer é o Senhor. É o Senhor, você precisa entender isso, tá? Então quando Jacó entra na casa de Labão, a vida de Labão muda por inteiro. Por amor a Jacó, Labão enriqueceu-se muito, tá? Mas Deus não é injusto, Deus é justo, porque Deus se apropriou da situação, tá? Da situação vigente, para tratar o caráter de Jacó, tá? Para tratar o caráter de Jacó, tá? As circunstâncias adversas que o esposo passa, o marido passa, tá dentro do lar, você precisa entender que são situações que Deus permite para lapidar o seu caráter, lapidar o seu temperamento, lapidar a sua personalidade. Temperamento Deus não muda, Deus controla por meio do Espírito Santo, porque temperança é um fruto do Espírito Santo. Por isso a importância do homem manter a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo. Como eu vou produzir frutos se o Espírito de Deus não habita na minha vida? Agora, se o Espírito de Deus habita em mim,
eu sou cheio e revestido da presença do Espírito Santo, os frutos serão produzidos em mim: temperança, domínio próprio. Tá? Então, o nosso temperamento ele é controlado, regido pelas Escrituras e pelo Espírito Santo. Porque quando fala controlado, é uma consciência viva, gerada pela revelação da palavra, em que o Espírito Santo vai reger o nosso temperamento, tá? Através do que nós construímos das Escrituras em nós. Pegou aí? Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Aí Jacó faz um trato com Labão. Tá? Você percebe que passa 14 anos, eu estou aqui, tá? Trazendo só uma introdução desta lição sobre prosperidade. Tá? Aí Jacó trabalha mais 7 anos. Aí, irmãos, depois de 14 anos que Deus já tinha tratado o caráter de Jacó, Deus começa a prosperar a vida de Jacó. Jacó se torna um homem muito rico. Muito rico. Mas eu quero perguntar a você, como Deus enriqueceu Jacó? Tá? Como Deus enriqueceu Jacó? Jacó chegou sem nada na casa de Labão. E Jacó saiu com esposas, saiu com filhos e muito rico. Tá? Isto aqui é fruto de um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tá? Labão tentou enganar Jacó, mas ninguém engana um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque quem cuida da vida de um homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque um homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, irmãos, é um homem de oração. Se cumpre Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabes. Então, um homem que teme ao Senhor, ele ora. Na oração, Deus responde, Deus revela, Deus mostra. Nada fica oculto diante de um homem de Deus que ora, porque Deus guarda, Deus livra. Tá? Jacó passou 21 anos, com 21 anos, trabalhando com as obras das suas mãos. Deus enriqueceu Jacó. Por que Deus enriqueceu Jacó? Porque a prosperidade habitava na vida de Jacó. E por que a prosperidade habitava na vida de Jacó? Porque ele era um homem que temia ao Senhor e andava no caminho do Senhor. Tá? Posicione-se. Tome uma decisão hoje. Escolha hoje temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode dar um glória aí? Tá. Porque o marido é o chefe espiritual da família. Josué capítulo de número 24, versículo 15, a parte B, tá? Nos traz um exemplo desse chefe espiritual, tá? Da família. Você que é marido, você é o chefe, tá? Espiritual da tua casa. Você é o sacerdote da tua casa, tá? Quando você abre as Escrituras em Josué,
capítulo de número 24, versículo de número 15, diz assim, a parte B: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era o líder, sucessor de Moisés. Josué conquista a terra, faz a divisão das terras, segundo a sua porção a cada tribo, e Josué faz uma proclamação ao povo. Olha a proclamação de Josué. Eu estou lendo o Salmo 128. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é bem-aventurado, é feliz. Josué, então, reúne o povo, reúne os anciãos, com todos os líderes de cada tribo, e ele faz uma proclamação. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses estranhos, aos quais serviam os vossos pais da além do rio, do Egito, e servi ao Senhor. Olha a chave aqui, irmãos. Olha o segredo da bênção, da felicidade, da prosperidade do homem em Deus: temê-lo, andar nos seus caminhos. Josué proclama ao povo a temer ao Senhor e servir a Deus com sinceridade e inteireza de coração. Quando lemos o versículo 15 do capítulo 24 de Josué, no seu livro: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Posicionamento. Josué tem posicionamento como chefe espiritual da sua casa, sendo referencial de Deus na sua casa. Ele tem liderança espiritual como chefe espiritual da sua casa. Ele chama e exorta o povo a esta responsabilidade. Então o homem tem uma escolha a ser feita. Josué chama o povo para uma escolha e um posicionamento em Deus. Escolha hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram aos vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Isso aqui é interessante, porque as terras em que Josué conquistou, e Deus entregou na mão deles, eram povos que tinham deuses, tinham uma cultura, uma religiosidade, eram povos pagãos que adoravam a outros deuses, não adoravam o único Deus verdadeiro. E o povo se deixava influenciar por estas culturas, por estas religiões e por estas formas de culto. Josué exorta o povo a terem uma escolha, um posicionamento em Deus. Observe que Josué fala a região geográfica que eles estão habitando e que o coração deles estão deixando vacilar por esta cultura pagã. Ele diz: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu te fazer de novo a pergunta: como a tua esposa te vê? Como teus filhos te vê? Como aqueles que estão à sua volta te vê? Hoje existe N
tá? Distrações que levam o homem à idolatria. Porque a idolatria não é a imagem de escultura em si. Idolatria é um sentimento, tá? Na vida do ser humano que toma a posição de Deus na vida do homem. Entenda, Deus precisa ser prioridade na sua vida. Deus precisa ter a primazia na sua vida. Tá? Jesus disse: aquele que ama pai, aquele que ama mãe, aquele que ama esposa, aquele que ama os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras do Senhor Jesus. Tá? Então, Deus precisa ter não somente a prioridade, mas a primazia na nossa vida. Tá? Hoje, uma das maiores religiões do mundo, em que o coração do homem vibra, tá? Chama-se futebol. Tá? O teu coração está onde? Tá? Pessoas perdem culto para ir para o jogo de futebol. Tá? Pessoas colocam qualquer coisa no seu coração, menos Deus. Aonde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Aí está o vosso tesouro. Josué, quando ele proclamou: eu e a minha casa serviremos. O ato de servir aqui, se você for fazer uma exegese, é rendição total. Não somente ao propósito, mas à vontade. Se o teu propósito não estiver dentro da vontade de Deus, este teu propósito vai falhar, não vai ter êxodo, vai desmoronar. Eu preciso entender, enquanto marido, enquanto homem cristão, tá? Que preciso ser o referencial, o chefe espiritual da minha casa. Eu preciso entender este princípio, tá? Que se eu não me mover na vontade de Deus, tá? A minha casa espiritual vai ruir, vai cair. A minha família não vai ver princípios e valores do reino de Deus na minha vida. Você entendeu? Jacó, quando passou a temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, Jacó, quando passou a entender o que é fazer a vontade de Deus, a vida dele mudou, irmãos. A vida dele mudou. Tá? A vida dele mudou. Sabe o que é isso? A página da sua vida virou. Deus mudou a vida. Deus mudou a história de Jacó. A nossa vida não muda como um passo de mágica. Você precisa entender isso. Tá? Hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas são muito ociosas. Nas redes sociais há uma proposta, tá? De riquezas do dia para a noite. Isso é proposta do diabo, não é proposta de Deus. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tá? Riquezas que não vêm por um caráter transformado por Deus são riquezas vãs. São riquezas vãs. Tá? Então a gente precisa entender princípios da palavra de Deus. As redes sociais estão aí com essas propostas. Tá?
nós temos muitas pessoas, principalmente a nossa geração, essa geração aí que vem, tá? Que é chamado de geração que não quer se esforçar por nada, tá? A Bíblia manda nós nos esforçarmos, a Bíblia manda nós nos levantarmos, a Bíblia manda nós marcharmos, a Bíblia manda nós termos bom ânimo, a Bíblia manda nós trabalharmos. Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz: aquele que não trabalha também não coma. Tá? Muitos não querem trabalhar e ele exorta dizendo, tá? Tem muitos sendo pesado aos irmãos, não querendo trabalhar. Tá? Ele diz: trabalhe dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Então entenda, Josué se posicionou, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Rendição total ao Deus vivo. Tá? Então, eu preciso ser uma referência para a minha casa. Tá? Nada pode tomar o lugar do trono do meu coração, a não ser o Deus vivo. Tá? A não ser as Escrituras, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É as Escrituras que regem a minha vida, é as Escrituras que me direciona a andar no caminho apertado e estreito, que é o caminho de Cristo Jesus, que é o caminho de temer ao Senhor. Oh glória, que me levará a uma felicidade plena em Deus, obstante das circunstâncias em que o mundo, dentro das suas concupiscências, impõe sobre a nossa vida. A quem você tem emprestado os seus ouvidos? A Deus ou ao diabo? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Eva deixou de ouvir a Deus para ouvir o diabo. Tá? Ouça a Deus. Ouça a Deus. Oh glória a Jesus. Seja uma referência de Deus na sua casa. Tá? Porque o marido, ele é o chefe espiritual da família. Tá? Porque as decisões tomadas pelo marido influenciam diretamente a vida de toda a família. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Tá? O seu caminhar, ele vai influenciar a tua família. O teu posicionamento vai influenciar a tua família. Tá? Eu preciso entender isso. Tá? A tua decisão ou as tuas decisões, tá, que você tomar, elas vão influenciar diretamente a vida de toda a tua família. Tá? Pega aí. Tá? Toda decisão que eu tomo, tá, ela vai influenciar minha esposa e os meus filhos. Tem pessoas que negociam o carro, tem pessoas que negociam a casa, pessoa que eu falo, o marido, que negociam tudo sem comunicar a esposa. Tem pessoas que negociam a casa toda sem comunicar a esposa. Deixa a mulher na rua. Tá? Tenha cuidado com isso. Tá? Toda decisão que a esposa toma vai respingar sobre o marido. Toda decisão que o marido toma vai respingar sobre a esposa. É por isso que a Bíblia não trata como dois, trata como um. Tá? Não são mais dois, são um.
Tá? Toda prova que Deus permite vai cair sobre a família. Então nós precisamos ter cuidado. Tá? Então o Salmo de número 128, ele traz 4 aspectos muito importantes, tá? Dentro deste ponto que nós precisamos observar, tá? Trazendo o sentido, tá, da vida do marido dentro dessas tomadas de decisões que ele vai tomar. Tá? O primeiro é o seu caminhar. Tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A minha esposa, os meus filhos precisam identificar em mim que os meus pés andam nos caminhos do Senhor. E andou Enoque com Deus. E andou Noé com Deus. Tá? Testemunharam da vida de Enoque, testemunharam da vida de Noé. A família de Noé testemunhou dele. A família de Enoque testemunhou dele. A sociedade testemunhou dele. Tá? Então observe que o marido do Salmo 128, ele anda nos caminhos do Senhor. Tá bom? Então notem que o modelo de homem apresentado aqui é um tipo que é feliz, bem-aventurado. Tá? Se eu ando nos caminhos do Senhor, eu sou feliz. 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 Eita glória, feliz. Então, bem-aventurado, feliz. Mas isso dependerá da sua atitude perante Deus. Tá? Qual é o teu posicionamento em Deus? Qual é o teu posicionamento em Deus? Tá? Então, isso vai depender unicamente de você. Tá? Não se isente das suas responsabilidades. Deus não vai fazer o que eu tenho capacidade de fazer. Deus vai fazer o que eu não tenho capacidade de fazer. Ele vai falar, ele vai direcionar, né? Ele vai mostrar. Né? Então Deus trabalha, tá, na sua multiforme graça, de diversas formas e de diversas maneiras. Tá? São propostas, tá, que o Salmo 128 traz. Tá? E dentro dessas propostas há 2 características de seu caminhar. Tá? A primeira é temer a Deus. A segunda é obedecer a Deus. Perceba que na parte A ele diz o homem que teme. Tá? Então existem essas 2 características no homem. No marido, ele teme a Deus. Tá? O temor aqui, ele não é motivado pelo medo. Tá? Aquele temor que o escravo tem pelo seu senhor. Tá? O temor ao Senhor, ele é motivado pelo reconhecimento que ele é Deus. Tá? E merece toda a nossa reverência, toda a nossa primazia, toda a nossa adoração. Tá? Isto é temer ao Senhor. Tá? 1 João capítulo 4, versículo 18, tá? Vai dizer: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Tá? Ora, o medo produz tormenta. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então perceba que se eu tivesse medo de Deus, né, isso produziria em mim tormenta. Mas
o temer a Deus gera em mim amor. Amor, porque eu sou motivado, tá, pela revelação das Escrituras quando apresenta a Deus, tá, pelo que Ele é. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Tá. Então, as Escrituras revelam quem é Deus, e eu conheço Deus pelo aquilo que as Escrituras revelam. Bendito seja o nome de Jesus. Tá. Segundo, o marido aqui do Salmo 128, ele obedece a Deus. Tá. Quando fala andar nos caminhos, só anda nos caminhos, irmão, quem obedece. Tá. Andar nos caminhos do Senhor significa ali obedecer. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul resolveu sacrificar em vez de obedecer e foi reprovado por Deus. Tá bom? Obedeça ao Senhor. É interessante que a Bíblia manda o marido amar a mulher como ao Senhor. A Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido como ao Senhor. Quando a Bíblia manda você obedecer, tá, dentro da direção das Escrituras, tá, a tua liderança espiritual, aos teus líderes constituídos por Deus, porque Deus dá pastores à igreja, é Deus quem dá, e Ele mesmo deu uns. Então eu fico triste com maridos que não querem ser pastoreados, tá, que não querem se submeter à liderança pastoral. Isso me preocupa e me entristece muito, porque isso já é uma prova de ser rejeitado por Deus, porque não há obediência às Escrituras, não há obediência ao Senhor Deus. Tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Tá? Obedecer a Deus significa obedecer a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Tá? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ô glória. Quarto, tá, o marido do Salmo 128, irmãos, ele trabalha. Tá? Então são apresentados 3 bênçãos, tá, dentro do posicionamento do trabalho. O marido trabalha para prover, tá, para manter o lar. Então há 3 bênçãos. Vamos lá ver quais são essas bênçãos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Serás feliz e tudo te irá bem. Então a primeira bênção do trabalho das tuas mãos, você vai comer. A segunda bênção, você será feliz e tudo te irá bem. É a terceira bênção. Então ele tem condições de prover o seu sustento e da sua família. O marido do Salmo 128, ele tem condições de prover o seu sustento e da sua família. Do trabalho de tuas mãos comerás. A ênfase aqui é para o marido. Tá. Segundo, ele alcança sucesso e prosperidade, e tudo te irá bem. Tá. Terceiro, ele alcança contentamento, felicidade plena. Por que ele alcança essas 3 bênçãos? Porque ele teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Tá. Então, eu preciso aqui frisar, ressaltar, tá, o meio e a fonte do sucesso desse marido do Salmo 128. O meio de se obter sucesso é o trabalho. Tá. Segundo, é a fonte do sucesso, é Deus. Por que eu sei? Por que dentro da razão, da racionalidade,
eu compreendo, tá, que o sucesso, o meio de obter, tá, é o trabalho, porque Deus é a fonte. E por que Deus é a fonte desse marido do Salmo 128? Porque ele teme, ele anda nos caminhos do Senhor, ele obedece a Deus, tá? Ele obedece a Deus. Salmo 127, verso 1 e verso 2, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Tá? Então, observe que a casa ela é edificada por quem? Pelo próprio Deus. Qual é a casa que Deus edifica? Hein, irmãos? Qual é a casa que Deus edifica? Qual é a cidade que Deus guarda? Tá? A casa que Deus edifica é a casa que teme ao Senhor. Quem é o referencial e o cabeça da casa? O marido. Quando a Bíblia traz esta ênfase aqui no Salmo 127, traz a ênfase do Salmo 128, que são salmos, tá, voltados à família, tendo o marido como cabeça desta família, que governa, que direciona, que guia, tá? Vai mostrar que é o Senhor que edifica a vida deste marido. É o Senhor que edifica a casa espiritual do marido. Tá? Observa dentro do texto que a cidade que Deus guarda, tá, é a cidade que teme ao Senhor. Aqui faz referência à liderança, ao governo desta cidade. Se o governo desta cidade teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor e obedece ao Senhor, meu irmão, tá, será fonte de sucesso, tá? Será fonte de prosperidade, porque a fonte, a base, o alicerce é o próprio Deus. Tá? Então, entenda a revelação das Escrituras Sagradas. Tá? Então, observe. Tá? Se o Senhor não edificar a casa, então esta casa precisa ter como fundamento o Senhor. Tá? Se não é o Senhor, em vão trabalham os que a edificam. Tá? Os que estão edificando, construindo, se movendo, trabalhando, precisa ter o Senhor como primazia, como base. Tá? E o que você ganha com o suor dos teus rostos? Você honra a Deus. A Bíblia ela está recheada, nos exortando a nós honrarmos a Deus com as nossas fazendas, com os nossos bens. Reconhecimento que tudo que nós temos, possuímos, adquirimos, provém do Senhor. E só tem esta consciência o marido, o esposo que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh glória! Tá? Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando é que Deus guarda a cidade, irmão? Quando os líderes dessa cidade, vamos lá, o prefeito, os vereadores, tá? Quando a liderança desta cidade teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aí Deus guarda a cidade, porque você vai invocar, você é carregador da bênção, você é propriedade peculiar do Senhor Deus, tá? E Deus vai guardar a cidade. Agora,
Tá? Se não é o Senhor que está edificando a casa, é em vão os que nela trabalham. Tá? Se não é o Senhor que guarda a cidade, é porque não há temor de Deus na cidade. Tá? Em vão vai vigiar a sentinela, inútil será levantar-se de madrugada. Tá? Repousa à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele dá o pão enquanto dorme. Aos seus amados ele dá o pão enquanto dorme. Aos seus amados ele dá o pão enquanto dorme. Sobre aqueles que temem e andam no caminho do Senhor e obedecem o seu nome. Oh, glória. Tá. Segundo, o Salmo 128 vai apresentar a mulher como esposa. Tá. No verso 3 do Salmo 128, declara desta forma: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Tá. Aqui quer dizer, frisa, que pelo marido temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, obedecer ao Senhor, tá? A sua esposa no interior da casa será como uma videira frutífera. Aqui está falando da prole, aqui está falando da herança, aqui está falando da descendência, aqui está falando dos filhos, aqui está falando dos frutos, fazendo referência aos filhos. Tá? A esposa é comparada a uma videira frutífera. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Lhe darão filhos. Filhos. Tá? Sara era estéril. Tá? Mas Abraão temia o Senhor, o pai da fé. Oh, glória! Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, a tua descendência será como as estrelas dos céus. Abraão, a tua descendência será como a areia do mar. Oh, glória! Olha os filhos na fé de Abraão. Abraão, ele é respeitado por todas as religiões do mundo. Tá? Por todas as religiões do mundo. Então, perceba aqui, tá? Se a tua esposa é estéril e você é um homem, um marido que teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor e é obediente ao Senhor, a madre será aberta. Porque a promessa de Deus é para o marido que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor e obedece o seu nome, é que a esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Se a tua esposa é estéril, Deus vai abrir a madre da tua esposa e ela será como uma videira frutífera dentro da tua casa. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Então posicione-se, passa a se mover temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos e obedecendo, e você contemplará o milagre no teu lar. Bendito seja o nome de Jesus. É necessário nós entendermos o significado da videira para o povo judeu. Tá? Primeiro, videira era o símbolo de prosperidade e paz. Eita glória!
Segundo, também simbolizava o próprio povo escolhido de Deus. Tá? Então, dentro do primeiro subtópico aqui, a gente precisa entender, irmãos, do Salmo 128, tá? Que no alto da porta principal de Jerusalém havia a figura de galhos de videira, simbolizando os ideais de paz e prosperidade do povo judeu. Tá? Então, a videira ela simboliza prosperidade e paz. A videira também simboliza o próprio povo escolhido de Deus. No Velho Testamento, os judeus, segundo Isaías capítulo 5, versículo 5, a parte A, diz assim: agora, pois, vós fareis saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tá? A minha vinha. Tá? Ô glória, é bênção. Os judeus consideravam a videira o mais importante de todos os vegetais. O cultivo de uvas era tão importante para os judeus que se concedia dispensa do serviço militar para quem fosse viticultor. Então observa, a videira produzia muitos frutos. Assim será a mulher no seio da tua casa, como esta videira. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Mas esta bênção é para o marido que teme o Senhor e anda nos seus caminhos e obedece ao Senhor. Deus estabelece, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Nada é impossível diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quem é que crê, irmãos? Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e obedece a Ele, o Eterno, o Soberano, o Deus vivo, que habita entre as luzes inacessíveis. Está sentado sobre o trono, nada foge do seu controle. Todas as coisas são nuas e patentes diante do seu olhar, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Então você precisa entender que o Salmo 128, ele compara a esposa a algo muito importante, porque de fato a mulher, tá, é muito importante, tá, para Deus e para a família, para o marido. Tá? Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Então há algumas lições que esta comparação nos ensina. Assim como a videira é um arbusto e necessita de apoio para se sustentar, a mulher necessita do apoio, do carinho, do amor do marido para compartilhar a felicidade, tá? Que é realizada nesta união conjugal. Tá? Ô glória, Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, se rendeu por ela, se doou por inteiro por ela, deu a vida por ela. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Assim como a videira era símbolo de prosperidade, ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher do lado de um grande homem. Oh glória a Jesus, tá? A mulher virtuosa
é coroa do seu marido. Outros textos bíblicos vai mostrar, em outras versões, diz que a mulher é a glória do homem. Tá? A mulher é a coroa do homem. Aonde é que a coroa fica, irmãos? Na cabeça, lugar de destaque. É aonde o marido deve posicionar a sua esposa. Tá? Em um lugar de destaque. É aonde Cristo posiciona a noiva. Em um lugar de destaque. Assim como a uva, que é o fruto da videira, é uma fonte de nutrientes indispensáveis ao povo judeu, a mulher é indispensável à família. Se tirar o homem, tá? Não há família. Se tirar a mulher, não há família. Se tirar os filhos, não há família. Se tiver só o homem e a mulher, não existe família, existe um casal. A família, ela constitui a partir da prole, a partir dos filhos. Ô glória! Da união entre os dois se gera o fruto, a sua prole, e aí constitui-se família. Tá? Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede a de finas joias. Esta é a visão de Deus sobre a vida de uma mulher que teme ao Senhor. Tá? Então, como Deus está te vendo, mulher? Como Deus está te vendo, esposa? Tá? Quais são as suas qualidades, as suas características? Estão alinhadas à régua da palavra de Deus? Tá? Se não está, se submeta às Escrituras e ela vai moldar a sua vida a ela. Tá? Quando fala ela, as Escrituras. As Escrituras vai forjar em você, tá? Estas virtudes em que o céu quer enxergar na sua vida, em que o homem quer enxergar na sua vida. Tá? A Bíblia diz que a mulher virtuosa, o seu valor muito excede a de finas joias. Bendito seja o nome de Jesus. Tá? Assim como o galho de uma videira era símbolo de orgulho, todo homem se sente orgulhoso e respeitado ao lado de uma mulher virtuosa. Provérbio 31:30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muitas mulheres são egocêntricas, arrogantes, soberbas, pela exterioridade do corpo que é belo. Tá? Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas o que um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e obedece a Deus quer enxergar em uma mulher, tá? É o que a parte B desse versículo está frisando. Tá? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tá? Bendita entre as mulheres. Ô glória entre os varões, porque quando o homem olha para ela, vem características, qualidades, tá? De uma mulher que tem marcas, que teme ao Senhor, tá? Ela será louvada. Bendito seja o nome de Jesus. Terceiro ponto que o Salmo 128 vai abordar são os filhos. O verso 3, a parte B, diz assim: teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Observa que tem um homem e uma mulher sentados na mesa,
E os filhos serão como o rebento da oliveira, a roda da mesa. Quer dizer que é um casal que tem vários filhos, é abençoado com filhos. Tá? A geração de hoje não quer nem casar. Imagine ter filhos. Tá? Imagine ter filhos. Mas esta deve ser uma consciência daqueles que estão fora do corpo de Cristo, daqueles que não têm aliança com Cristo, daqueles que vivem e habitam no mundo. Tá? Porque no seio do corpo de Cristo, da igreja, tá? Daqueles que temem ao Senhor, querem gerar filhos. Oh, glória a Jesus. Porque filhos são bênçãos de Deus. Filhos é herança do Senhor. Oh, glória. Tá. Os filhos como o rebento da oliveira. A oliveira é um tipo de árvore forte e robusto e pode viver por mais de 1000 anos. Eita glória! É muito resistente e se adapta em praticamente a todo tipo de solo. Tá? Mesmo o seco e rochoso, podendo alcançar mais de 10 metros de altura. Tá? A oliveira produz azeitona, de onde é extraído o azeite, que no passado servia de complemento alimentar, medicamento e combustível para a lâmpada. Tá? Enfim, a oliveira é uma bênção, como uma bênção são os filhos que honram aos pais e a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Aqui é apresentado um retrato completo de uma família unida. O pai, a mãe e os filhos que se reúnem à volta da mesa. Teus filhos como o rebento da oliveira, roda da tua mesa. Então observe aqui, tá, a unicidade, a importância de sentar-se à mesa para desfrutar do pão, ter diálogo, conversar, tá? Então, coisas raras nos nossos dias, tá, que acontece, mas a Bíblia traz, tá, com exatidão estes princípios e estes valores. Bendito seja Deus. O quarto ponto que a gente pode observar aqui, tá, que fala sobre as cidades e os países que surgem a partir das famílias. Tá? O verso 5 e o 6 vai falar que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, pai seja Israel. Aqui está falando das descendências, das gerações. Tá? O nome desse marido será perpetuado através das gerações por causa da prole, dos filhos. Tá? Então destaca aqui a cidade de Jerusalém, famílias abençoadas. Cidades são formadas por famílias. Tá? Famílias. Fala da dimensão geográfica. Tá? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. A prosperidade aqui está vinculada a filhos, a gerações, a sua prole. Tá? Bendito seja Deus. Tá? Então, o verso 5, a parte A, diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, porque Sião é apresentada como símbolo da cidade celestial, tá? Para nos mostrar que Deus deseja abençoar e salvar famílias. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde neste dia abençoado. Reflita, medite, tá, neste sermão, nesta palavra que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Esta mensagem estará em todas as minhas redes sociais. Você pode consultar as nossas redes sociais, tá, e ser abençoado com a poderosa palavra de Deus. Deus vos abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus, neste domingo abençoado. Fique na paz e na graça de Cristo.